Olá, internauta, seja bem-vindo ao Video News, o seu espaço de entrevista aqui no portal de notícias CPAD News. E direto do Departamento de Jornalismo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eu recebo hoje o pastor Vantuil dos Santos. Ele é autor deste livro abençoado que já está dando o que falar: Lutero, Época, Vida e Legado. Pastor Vantuil, é uma honra ter o senhor aqui na Casa Publicadora no dia de hoje. A honra é toda minha, eu agradeço a Deus esta oportunidade para falar um pouquinho do livro. E, aliás, um livro que já está dando o que falar, né? Eu espero que possa aguçar a curiosidade, o conhecimento mais sobre Lutero. Lutero, eu costumo dizer que é um ilustre desconhecido, pelo menos no meio nosso assembleano em especial. Pastor Vantuil, o que motivou o senhor a começar a estudar a vida, a obra e o legado do reformador alemão Martinho Lutero? Bem, desde a minha adolescência eu gostei de Lutero. Li pela primeira vez uma obra editada anteriormente pela Emprevan, hoje CPAD, Heróis da Fé. E quando eu li a vida dele, a biografia dele ali, traços biográficos, me tocou o coração a sinceridade, a espiritualidade de Lutero, e desde ali começou uma influência marcante na minha vida. Isso por volta da década de 60, meados de 60 aproximadamente. E como é que foi, então, assim, o despertar, né, dessa necessidade de escrever? Foi uma evolução, porque eu comecei a estudar, começava a falar para um, para outro, recomendando leituras, e eu fui percebendo a importância de Lutero para a teologia contemporânea, para a própria sociedade como um todo no Brasil, e foi despertando, e alguns me chamavam para fazer palestras. Eu comecei a fazer umas palestras, tive que optar pelo legado, porque Lutero é um mundo de conceitos, de interpretações, muita coisa, e eu me ative na questão do legado. Hoje ampliou um pouquinho mais, mas este livro eu fiz por bem juntar o útil ao agradável. Já que eu discorria sobre o legado, eu pensei então no legado e lançamos esse livro. Mas temos outros planos, outros projetos em termos de Lutero. Muito bem. Você talvez não saiba, mas o pastor Vantuil é um mestre de excelência. Já formou milhares de alunos em seminários teológicos, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas em outros lugares. E também ele é formado em História, não é? Um bacharelado e licenciatura em História, e é mestre em Teologia. Pastor, no que essas duas áreas, né, desses dois campos de conhecimento que o senhor domina, lhe ajudaram na elaboração desta obra? E muito. Lutero foi um teólogo, um pesquisador, muito esforçado naquilo que fazia. Então a teologia dele é muito consistente, muito equilibrada. Eu acho que precisávamos nós, não vou dizer uma nova reforma, não acredito inclusive numa nova reforma, acredito numa volta aos reformadores. E Lutero, a partir de 83 aproximadamente, 85, começou Lutero a ser traduzido em português. Isso me interessou mais ainda devido conforme falando, da consistência, da facilidade da leitura dele. Ele foi uma pessoa que de uma clareza muito especial, não é prolixo, não. Você lê Lutero, você entende desde as primeiras linhas até as últimas. Então isso, e principalmente devido à consistência dele, e me chamou a atenção muita coisa de Lutero. Eu tenho comigo também na minha prática devocional, na minha prática pastoral também, muita coisa mesmo. Agora mesmo
semana passada, no boletim da igreja, eu coloquei um pensamento de Lutero: a fé nos leva a Deus, o amor nos aproxima do semelhante. Então Lutero tem essas frases assim, e muito contundente, muito forte. Isso me influenciou, e eu gostaria, no meu coração, que as pessoas conhecessem um pouco mais da vida, da obra, do trabalho que ele realizou, que eu costumo dizer que Lutero não é só um homem do século XVI, ele é um homem do século XXI e, quiçá, até para os próximos séculos, né? É isso mesmo. E você que está acompanhando essa entrevista, saiba que Lutero é um homem de referência não só na área da teologia, mas em outras áreas do conhecimento também. Eu vou um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui no Video News. Em 2017, você tem um encontro marcado com o futuro da educação cristã no maior evento de escola dominical do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Venha se aperfeiçoar no ensino da Palavra de Deus com Elmer Towns, Marlene Lefever, Antônio Gilberto, Ezequias Soares, Elianai Cabral, Claudionor de Andrade, Alexandre Coelho, César Moisés, Helena Figueiredo, Joane Bentes, Elaine Cruz e muitos outros especialistas da educação cristã. Marque em sua agenda. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Um evento com a qualidade CPAD. Estamos de volta então com essa entrevista com o pastor Vantuil, tratando de Lutero, vida, obra, legado. Pastor, vamos falar então sobre a época da vida de Lutero. Qual era o contexto cultural, econômico, social no tempo em que ele viveu? Bem, Lutero é fruto, ele é filho de sua própria época, século XVI. Uma época de transformações das mais diversas, transformações sociais, econômicas, políticas, época em que o Estado moderno está se consolidando, uma época de crise de uma igreja institucionalizada, e Lutero vive esse momento. Inclusive a leitura de Lutero, você percebe o contexto que ele está vivendo. O século XVI vive sobre um império, que é o Sacro Império Germânico, e vive numa Alemanha que é este império. Mas podemos falar Alemanha, mas não existe uma Alemanha. Existe aproximadamente umas 300 a 400 Alemanhas. Não existe um Estado central, as cidades totalmente livres, independentes. Inclusive isto facilitou o trabalho do próprio Lutero, que teve apoio dos príncipes desta Alemanha totalmente dividida, coxa de retalho. Exatamente, essa época, e a época da instalação de um sistema, uma formação do sistema capitalista, o qual também alguns príncipes se aproveitavam desse momento histórico em apoio a Lutero, e ao mesmo tempo para derrubar o poderio da igreja oficial, estatal. E Lutero é fruto desse momento, embora Lutero, é meio paradoxal, ele não está, para quem lê Lutero com seriedade, ele não está se identificando, ele não pede apoio a ninguém. A obra, ele se considera um instrumento de Deus para aquele momento. E então, claro que existe todo o interesse político por volta disso, apoiam ele, mas ele jamais, inclusive ele faz um comentário do Salmo 118, onde ele diz mesmo que a confiança dele está no Senhor Deus, é um salmo preferido dele. Então ele tem uma época totalmente conturbada,
de modificações, de revoluções, mas eu não vejo Lutero um crítico da igreja, eu vejo Lutero um homem que descobre a verdade do puro evangelho, conforme ele fala. Aí, a partir daí, ele faz uma crítica à teologia da época. Então, a época, o contexto de Lutero é muito importante para a gente poder compreender o próprio Lutero. Agora, ele extrapola o próprio século XVI. Conforme você falou, ele entra na área da educação, da psicologia, em todas as esferas do conhecimento humano. Toda a teologia dele, toda a teologia. A obra de Lutero está aproximadamente em 100 volumes. É muita coisa sobre diversos assuntos matrimoniais, em todos os aspectos da vida. Lutero falava. Alguém vai dizer, mas ele entendia disso tudo? Mas ele dava um enfoque bíblico o que ele se propôs. Política, ele dava um enfoque bíblico à política. A economia, a mesma coisa, e assim vai. Então, a gente pode considerar que Lutero foi um grande influenciador social e utilizou, de certa maneira, toda a teologia, conhecimento teológico dele, para criar um sistema novo. Exatamente, exatamente. Muita coisa. Aí nós já estaríamos entrando no legado dele, porque o livro se divide em vida, né, a época, a vida e o legado. Os alemães, em especial, são extremamente devedores a Lutero. O alemão moderno, o alemão hoje, de certa forma, vem de Lutero. Ele cunhou, ele forjou esse idioma alemão, que não havia uma unificação, uma unidade linguística na Alemanha. Haviam vários dialetos e ele consegue, pela tradução da Bíblia, ele traduz a Bíblia direto dos originais hebraico e grego para o alemão. Então ele cria expressões nessa tradução, procurando atingir o povo alemão, e com isso formaliza um idioma, você vê, e outros aspectos mais, a questão da consciência, consciência de você saber os seus direitos, seus deveres, tudo é Lutero. O Lutero, então, pelo que o senhor está dizendo, era um erudito? Foi. Era um homem que conhecia as línguas originais? Ele falava o hebraico, o grego, o latim, né, e o alemão, logicamente. Mas Lutero, como historiador, da minha parte, vamos dizer assim, como estudante ou como historiador, eu vejo Lutero um historiador. Ele pesquisa em 4, 5 meses coisas assim fantásticas para poder se defender contra os seus oponentes. E assim, a gente revela o espírito assim, de pesquisa desse homem. Ok, muito obrigado. Nós vamos a mais um intervalo comercial e já voltamos aqui no CPAD News, hoje com o pastor Vantuil, tratando do livro Lutero, Época, Vida e Legado. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e convidá-los para participarem do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, que será realizado no estado do Rio de Janeiro, dos dias 12 a 15 de outubro deste ano corrente. Este trabalho é voltado principalmente para pastores de igrejas, superintendentes de escola bíblica dominical, professores de escola bíblica dominical, não importa a faixa etária onde você está lecionando, o que importa é que a CPAD, através do Congresso de Escola Dominical, estará oferecendo a ferramenta ideal para o trabalho de ensinamento na nossa Escola Bíblica Dominical. É um trabalho patrocinado pela CPAD, um trabalho da nossa CGDB e que contará com grandes professores, pessoas especialistas na área da educação cristã, pessoas que têm um amplo conhecimento desta área e com certeza estará nos ajudando na área da educação
da nossa escola dominical das nossas igrejas do Brasil. E dentro desse período estaremos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Então será um evento maravilhoso, onde não somente os professores de escola dominical são convidados, mas todo o povo assembleano. Quem quiser participar, Rio Centro, 12 a 15 de outubro, Congresso, 9º Congresso Nacional de Escola Dominical. Você, presidente de igreja, pastor de igreja, monte a sua caravana, incentivem os nossos irmãos, principalmente aqueles que são professores de escola bíblica dominical. Sempre há mais a aprender para melhor ensinar, ok? Então monte a sua caravana, venha participar do congresso e aproveite para conhecer a cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Marque em sua agenda, 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Um evento com a qualidade CPAD. Muito bem, amigo internauta, nós estamos de volta aqui no CPAD News, tratando do livro Lutero, Época, Vida e Legado, escrito pelo pastor Vantuil dos Santos. Pastor, o Lutero foi um personagem singular e eu gostaria que nós pudéssemos focar um pouco sobre como foi a vida dele, né? E como que ele, ao mesmo tempo que era um homem do povo popular, foi um erudito de tamanha importância. Bem, eu vou dizer primeiramente que Lutero nasce, o período de vida dele, ele nasce no dia 10 de novembro de 1483 e falece no dia 18 de fevereiro de 1546. Ele vive exatamente 62 anos, 3 meses e 8 dias. Agora, por aí você vê, ele não viveu muitos anos, inclusive a longevidade da época na Alemanha era de 30, 40 anos no máximo. Inclusive a peste negra assolava a Alemanha nessa época. Então eu costumo dizer que ele viveu intensamente, é um exemplo de vida para nós, para não aproveitar um momento único que temos, que Deus nos concede. Ele foi um homem simples, do povo. Ele, para traduzir a Bíblia, por exemplo, ele percorria os açougues, as crianças, para ouvir deles mesmo a linguagem simples, coloquial, para ele poder fazer a vida dele. Pois bem, para fazer a obra dele, a grande obra que ele realizou. E ele, nessa vida tão curta, vamos dizer assim, 62 anos, ele vivendo intensamente, casou-se com 42 anos com Catarina Fombora, e desse enlace extraordinariamente feliz para Lutero, aquele velho adágio: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Catarina completou Lutero em todos os sentidos, tiveram desse matrimônio tão feliz, tão necessário para Lutero, tiveram 6 filhos. E quando eu digo que Catarina completou Lutero, que Lutero estava tão envolvido na obra que ele ficou 1 ano sem dobrar a coberta da cama dele que ele dormia. O colchão apodreceu, ele ele estava totalmente envolvido na obra, que ele não cuidava de si mesmo. E Catarina deu ordem, botou ordem na casa. E de maneira que a vida dele, filho de camponês, simples, homem simples, então tinha uma linguagem extremamente fácil, um alemão do povo, vamos dizer assim, e ele consegue fazer toda essa obra bem comunicativa. Ele preferiu usar o alemão para poder se comunicar e não o latim, porque o latim seria uma língua utilizada mais pela elite, pelos estudantes universitários, pela igreja. Ele falava e escrevia principalmente em alemão, e com isto ele desbancou, vamos dizer assim, toda uma estrutura montada há séculos, né? Agora, que características, né, que fatos interessantes e pitorescos o senhor ressalta aqui nessa obra?
E muita coisa. Lutero, ele, ao se casar, tinha somente 3 taças de prata. Ele também, é muita coisa, os detalhes da vida dele, por exemplo, caminhava muito, fazia questão, não sei como ele encontrava tempo, cuidava dos filhos, ele queria ensinar alguma coisa aos filhos, ele queria falar sobre Deus, ele procurava um riacho, procurava umas plantas. Fazia muitas metáforas, usava de figuras de linguagem. Criava fábulas para poder... Eu fico assim perplexo de ver um homem tão envolvido, mas tão assim, tão pai, tão paterno. E é um exemplo de vida para nós pais. Ele não tinha tempo para tudo, mas para os filhos, que não era fácil, né? Criar 6 crianças, embora 2 morreram praticamente precocemente, uma com 8 a 9 meses de nascida, outra com 13 anos. Esta menina, Margarete, de 13 anos, que morre, Madalena, perdão, ela marcou extremamente a vida de Lutero, que ele reflete nos próprios escritos dele. E a obra dele está no bojo dessa própria família que ele tanto amava. E depois a irmã dele morre, ele ainda vai apanhar para si, para toda a sua família, mais os 5 filhos da irmã. Então ficam 11 crianças. Os estudantes mesmo diziam, coitado de Lutero, porque ele nunca dizia não para ninguém, sem falar dos, em média, 30 pessoas que frequentavam a casa dele. Era uma verdadeira bagunça que a Catarina organizou de forma muito brilhante. Agora, pastor, o senhor vê assim uma relação entre pentecostalismo e a reforma protestante? Tem uma relação direta? Olha, direta. Lutero, ele crê na Trindade, no Espírito Santo. Lutero vê que ele tem um cântico de Maria, ele interpreta o cântico de Maria de uma maneira equilibrada, onde ele vê o Espírito Santo atuando diretamente na pessoa. Lutero tem um pouco de diferença entre nós, porque ele não vê o Espírito Santo atuando diretamente na pessoa, ele vê o Espírito Santo atuando na pessoa via as Escrituras. Você lendo as Escrituras, porque ele dava muito valor ao texto bíblico, você lendo as Escrituras, o Espírito Santo, ele iria glorificar a Cristo, segundo Lutero, nas Escrituras. Então o Espírito Santo estaria contigo, te ajudando, te orientando, te enchendo, via Escritura. Lutero não via diretamente uma ação direta, não, via Escritura, porque Lutero era por demais ligado às Sagradas Escrituras. Pois bem, talvez algumas pessoas possam até achar que é incompatível, né? Um pentecostal, por exemplo, estudar Lutero, ou um pentecostal estar lendo sobre Lutero. Como é que o senhor pensa isso aí? Eu não vejo dificuldade nenhuma no meu trabalho, no meu ministério, na minha igreja, onde, pela graça de Deus, estamos trabalhando agora. Eu não vejo dificuldade nenhuma, que Lutero, ele fala que, claro, você não tem em Lutero um derramamento do Espírito tal como nós temos, nós cremos, um falar em línguas estranhas, embora existem algumas obras que revelam que Lutero era cheio do Espírito Santo e falava em línguas. Eu ainda não li isso sobre ele. Existe uma obra de um historiador, inclusive alemão, que fala sobre isto, mas eu pessoalmente não vi. Então eu não vejo nenhuma dificuldade, porque ele é extremamente dentro das Escrituras. A teologia dele, eu não coloco isso no livro, é muito profunda, é muito linda. A teologia da cruz,
ele fala do Deus abscôndito, que Deus está em nós, que Deus age em nós através do silêncio. Isso me edifica. E eu acredito, sem entrar muito em detalhes com a igreja, edifica a igreja também. Então, a mim me edifica muito a teologia dele. Claro que está ainda presa a teologia dele, muita coisa ainda está presa ao século XVI, mas você vai vislumbrar muita coisa boa dele, principalmente na obra de Cristo, principalmente as Escrituras, sempre equilibrado. Na época de Lutero houve uns movimentos, ele chama de entusiastas, seria esse pentecostalismo mais afoito. Ele não se identifica com isso, mas também ele não condena, ele não se identifica, mas inclusive alguns colegas dele reformadores entraram nessa chamada que ele chama de ala radical, porque houve realmente o radicalismo, porque esse movimento eles deixaram tanto quanto as Escrituras de lado. Era mais a revelação do Espírito Santo na pessoa, independente da Bíblia, independente da Escritura. Então, nesse aspecto, Lutero foi mais equilibrado. Mais equilibrado. Ele não via isso. Ele via a manifestação do Espírito na vida da pessoa atrelado à palavra de Deus. Os radicais, os chamados anabatistas também viam uma certa desvinculação. Acima das Escrituras estaria, assim, a manifestação do Espírito de Deus. Pastor, enfim, por que comprar esse livro? Olha, eu acho que, no mínimo, conhecer um pouco esse ilustre desconhecido. Eu acredito, quem lê o livro, não por ter eu escrito esse livro, tem muitas obras muito melhores, muito boas, mas esse vai te dar uma visão panorâmica, a vida, a época, a contribuição dele. Eu tenho no livro mais 8 a 10 contribuições. Quer dizer, eu acho que vale a pena, porque você vai conhecer um pouco Lutero, o homem Lutero, as suas crises existenciais, a solução, o amor que ele teve com a família, e vai ser um exemplo de vida. Eu comparo Lutero a um rio que deságua no oceano. Eu quero dizer, para não avançar muito, eu diria que esse livro te leva ao rio, que é a vida de Lutero. Agora, no próprio rio você pode contemplar o oceano que é Lutero. É só você penetrar mais nesse rio que você vai desaguar no oceano que é Lutero. E sempre dizendo, mesmo o oceano de Lutero é uma linguagem clara, é uma linguagem profunda, mas não é difícil. E vasta também, né? E muito vasta, a vastidão. Se hoje você tem colégios públicos, da rede pública, você tem que agradecer a Lutero. Se você hoje tem um inário na sua igreja, o culto, a liturgia da sua igreja, isso vem de Lutero. Muitas vezes nós pastores não sabemos disso, mas ele renovou a liturgia. Os hinos de Lutero eram cantados nas ruas, conforme hoje nós temos aí, as pessoas, independente do credo, cantam os hinos evangélicos. Também, na época, era Lutero de ponta a ponta, vamos dizer assim. Houve um crítico que disse: a metade da Alemanha aplaude Lutero, a outra metade condena a igreja oficial. É isso aí. E nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Tenho certeza que você que está nos acompanhando está sendo enriquecido, está sendo despertado para estudar um pouco sobre esse personagem histórico que realmente fez diferença, não só na época dele, mas ainda hoje, 500 anos depois, ainda faz diferença. Pastor Vantuil, estamos terminando essa entrevista. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem, franquear uma mensagem para os nossos espectadores do programa de hoje. Eu quero agradecer primeiramente essa oportunidade tão rica e dizer para você, espectador, que não querendo fazer comércio por si só, mas leia-lo. Se não quiser comprar, adquirir este livro,
Existem outras obras de Lutero. Leia um pouco. Se você começar a ler sobre Lutero, você vai descobrir mais Lutero e você vai ver que você não vai querer parar. Que Deus te abençoe, que você possa mergulhar um pouco na própria teologia de Lutero, que nós aqui não falamos, a vida dele, o exemplo dele. Vai ser um exemplo para a minha vida, que tem sido, e será também para a sua vida. Que Deus te abençoe, é a minha oração e desejo. Muito obrigado, pastor Vantuil, pela sua presença aqui no programa de hoje. E eu quero agradecer também a você que esteve conosco durante esse período de entrevista. Faço votos de que você possa ler essa obra e muitas outras acerca de Lutero, acerca da fé cristã, para que a sua vida seja muito mais enriquecida. Um forte abraço e uma próxima oportunidade nós voltamos aqui no Video News, no portal de notícias CPAD News.